Meus amados e queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em teologia, estamos iniciando a primeira aula na matéria evangelismo. Olha que matéria linda! Opa! Centrando bem. Está vendo? Linda essa matéria. Gente, às vezes as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, assinaram já no canal, olha só, essa matéria que ela é, eu mandei aspirar ela porque ela é do meu uso, tá? As outras são diferentes, não tem esse arame. Não, tá? Isto, Deus abençoe. Então, nós estamos hoje iniciando a matéria evangelismo. Eu primeiro realizava muito seminário nas igrejas e eu participei de muitos seminários de evangelismo pessoal. Eu me lembro bem, era jovem, participava e depois a gente saía para evangelizar, né, num congresso, numa atividade de nossa igreja, liderando mocidade e ganhava muitas almas. Então nós vamos falar exatamente sobre esse dever da igreja, da evangelização. Olha, não é difícil você fazer o seminário teológico Paulo Leivas Macalão, básico em teologia. Nós temos aí os nossos contatos, nesse banner que você está vendo, acredito que dá bem para você anotar. Pastor e professor Sebastião Neres, todos os dados ali, e nós podemos mandar material para você. Você pode abrir um núcleo na sua cidade, onde você estiver, no seu estado, quantos quiserem abrir, fique à vontade. Nós temos autorização para esta realização. Preste atenção. Você pode fazer a sua matrícula, são 20 matérias, o preço hoje de cada matéria é apenas R$60, muito barato. São 20 matérias especial. Estas matérias que eu estou ministrando aulas para o suporte dos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Às vezes muitas pessoas, eu não vou poder responder à medida que hoje a gente está iniciando, ok? Às vezes eu ainda não tenho as habilidades, ainda estou perdendo um pouco nas imagens, mas nós vamos melhorar. Eu já estou ajustando uma pessoa para me assistir na questão de PowerPoint e nós vamos melhorar. Nós já temos a peça, o instrumento para nós poder estar transmitindo os versículos. Você participar da leitura do versículo, você ver o versículo visualmente, vai ser muito bom. Então vamos melhorando. Paciência. Na vossa paciência possuireis a vossa experiência. Ok? Então vejam só. Vamos lá, vamos andar juntos. Nós temos vários núcleos já, em várias cidades e por aí região. E nós estamos alcançando, breve nós vamos poder ministrar aula ao vivo para núcleos que interessarem, que se comprometerem de se reunir num dia da semana, num dia X. Nós podemos fazer isso aí numa hora e meia, 2 horas, e tranquilo.
O que eu ia dizer sobre, às vezes, responder perguntas de pessoas que não estão ligadas ao seminário, é o seguinte, é complicado porque cada denominação segue, às vezes tem as Assembleias de Deus têm a sua linha de interpretação. Então eu tenho que responder os meus alunos dentro dessa linha de pensamento que nós defendemos, entenderam? E não estou aqui para criticar ninguém e nem para contestar com ninguém. Para quê? Eu posso até aquelas que eu vejo que está me ofendendo, que está ofendendo a nossa denominação, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu posso ofender, e porque me ofendeu. Não, eu tenho que passar para os alunos a minha linha de interpretação. Tá? As Assembleias de Deus, sou do Ministério de Madureira, entenderam? E especialmente referente aos alunos. Nós temos aí em torno de 200 alunos, certo? Então, é isso. Deus abençoe. Vamos seguir. Então, hoje nós vamos estar estudando essa matéria. Matéria muito importante, evangelismo pessoal. Mas eu quero ler um versículo com vocês. Um versículo na Palavra de Deus. Essa é a aula de número 1 de evangelismo. Estamos iniciando aí. Olha o que diz Isaías, o profeta messiânico. Eu ainda vou gravar uma aula só sobre o profeta Isaías. Vai ser muito bom. Vamos fazer um estudo somente sobre o livro de Isaías, o profeta Isaías e seu livro. Agora preste atenção, o que é que está escrito em Isaías 52, versículo 7. Preste atenção. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ai, mas que lindo. Eu poderia ter escolhido um texto dos evangelhos, para ficarmos mais centrados nos evangelhos, a matéria dos evangelhos, nós estudamos recentemente, e nós falamos sobre o ID, inclusive as 5 chamadas, que Jesus faz para o homem no sentido generalizado. As 5 ordens, não é? Melhor dizendo, as 5 ordens no imperativo, ou as 5 ordens imperativas de Jesus. E agora nós vamos estar estudando. Bom, vamos então ao início da nossa aula, vamos para o conteúdo. Preste atenção. Ação evangelística do Senhor Jesus. Olha, Ele é o nosso modelo primordial, principal, ok? Para realizar a salvação planejada pelo Pai, Jesus Cristo ocupou-se em intenso treinamento de seus discípulos. Lembra, Deus? Numa aula eu disse sobre Marcos, o quanto ele mostra a intensificação do ministério de Jesus, a ponto dele pegar só o lado atirado de Jesus na evangelização. A eles caberia o trabalho de levar adiante o evangelho. E isto veio. Jesus discipulou, Jesus criou apóstolos, criou discípulos. Vocês lembram das 2 ordens de evangelização de Jesus aos discípulos e também aos apóstolos? Aos apóstolos, se não me engano, na Judéia.
aos discípulos em todo Israel, aos 70 discípulos, a missão dos 70. É treinamento. E aquilo alcançou os primeiros cristãos, desde a fundação, da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, e isso vem passando de geração em geração, e graças a Deus que tem alcançado nós. Lembra quando iniciou isto lá? Primeiro, em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e confins da terra. E quando sai de Samaria, quem que é alcançado como modelo para os gentios, primeiro gentio a ser alcançado pelo Evangelho, segundo o registro do livro de Atos, capítulo 10, Cornélio, gentio, recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu o perdão dos seus pecados. Aí começou a quebrar aquele protocolo da tradicional igreja judaica. A igreja judaica estava tendo um descuidozinho, porque estava, assim, um pouco querendo se equilibrar, continuar equilibrando nos padrões do cristianismo, mas também nos soltando as amarras da lei mosaica, do judaísmo, entenderam? E isso demorou um pouco, hein? Um dia Paulo teve que repreender, quando nós estivermos estudando o livro de Atos, vamos ver isso aí. Paulo teve que repreender severamente, mais especificamente, o livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas. Paulo teve que repreender severamente Pedro. Diz para ele que ele não estava certo, ele estava tendo dois equilíbrios. Uma hora ele passava para o judaísmo, atendia o judaísmo, e não conheço aquele povo ali não. Depois ele passava para o lado do gentil e disse, não conheço aqueles ali não. Nós temos que ter esse cuidado. Nós somos o verdadeiro cristianismo. Nós devemos a clareza, o princípio, o início ao judaísmo, lá vindo, na verdade, vindo até mesmo de Abraão. Noé foi exemplo nosso, Abraão, aí vem Israel, torna-se uma nação, organiza a religião, o judaísmo, e amém. Mas nós seguimos ao pé da letra o cristianismo vivo, fundado por Cristo Jesus. Bem, vamos ver o que ele fez. Ele fez algumas coisas muito importantes, hein? Preste atenção, olha só. Primeiro, número 1, ele selecionou os elementos para o trabalho, escolhendo 12 entre eles. Eu já li alguns comentários a esse respeito. Quando Jesus escolheu os apóstolos, já estava em torno de quantos cristãos já havia na época? 200, 300, 1000 pessoas, não é 300 mil, não. Quantos? Segundo alguns informes, e a gente vê pela trilha dos evangelhos, e foi logo no princípio, isso não foi muito demorado, porque Mateus registra isso bem claro, e vocês lembram que eu disse que Mateus, ele é uma testemunha ocular. Então vejam só, Mateus escreve o quê? Mateus escreve o nascimento de Jesus, apresenta a genealogia de Jesus, conta também a história de João Batista, quando nasceu, e depois o nascimento de Jesus, e assim, mas primeiro ele já entra Mateus entra diretamente falando do quê? Do nascimento de Jesus. E aí depois ele já fala do batismo de Jesus, fala da tentação, e ele já apresenta Jesus iniciando o seu ministério. Capítulo
4, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, já vem o sermão das bem-aventuranças, capítulo 6, doutrinas, uma seleção de pontos doutrinários importantes, de conduta para o cristão, para os seus seguidores, capítulo 7, para fugir daquela linha que estava no vício, no ciclo vicioso daqueles partidos religiosos, em especial dos fariseus e dos saduceus. Bom, aí vocês então vão notar que termina o capítulo 7. Agora vem o capítulo 8. No capítulo 8 e 9, ele faz muitas realizações, evangelizações, libertações, curas, milagres sobrenaturais. Por exemplo, aquele paralítico, não é? Aquele paralítico lá de Cafarnaum, que aqueles 4 homens desceu ele pelo telhado, e ele fala para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados, e eles murmuraram e disse: o que vocês querem? Eu vou provar para vocês que eu tenho autoridade. Ei, mas é muito importante isso. Essa autoridade divina nós também temos, ele delegou ela a nós. Sim, ele deu para nós até os dons, e dentre esses dons ele deu um dom de operação de milagre, que é um dom sobrenatural. Agora, o que Jesus disse? Para que vocês saibam que eu posso perdoar, eu vou dizer a ele: levanta e anda. O paralítico levantou e saiu andando. Que maravilha. Então, ele escolheu. Quantos tinha aproximadamente? Vamos calcular aí, vamos de 150 a 250 discípulos ele já podia ter. Era multidão, já acompanhava Jesus já naquele processo. Mesmo que fosse naquele meio ano, de semestre de ministério, mas ele já era a multidão que acompanhava, ia para um lugar, a multidão acompanhava, e aquilo ali gerava conversões, mas também não era todo mundo, não. A própria Bíblia diz que, inclusive, nem todos eram curados. Muitos abandonavam. Mas então vamos dizer isto. Ele já tinha isso, ou mais. Eu estou dando um número aqui bem pequeno, para não haver uma discordância. Bem, mas se alguém souber de alguma obra, eu não achei ainda uma obra que vai definir isso aí. Mas vejam só, treinou, chamou-se, aí ele chama 12. Vamos para o segundo, ponto 2. Associou-se com eles, não os deixou só. Designou 12 para estarem com ele. Eis que estou convosco todos os dias. Marcos 3 e 14, Mateus 28 e 20. Estou convosco todos os dias. Nessa primeira, na número 1, tem também uma referência quando fala selecionou os elementos para o trabalho. Lucas 6 e 13. E aqui associou-se com eles. Marcos 3 e 14 e Mateus 11, Mateus 28 e 20. Terceiro, vamos andar mais rápido, né? Já estamos terminando essa primeira aula. Exigiu deles a consagração: tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, 29. Amém? Então, de forma alguma deixou ele sozinho. Deus abençoe vocês. Nos veremos na aula de número 2.